Olá, meus amados irmãos, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, queria falar um pouco a respeito aí, que acho que é muito importante a gente falar desse assunto para que o entendimento seja aberto aí, a respeito das descendências, né, da raiz aí. Quando Deus criou, amados, a criatura lá, aí vocês vão ver que até o sexto dia, né, ele completou toda a ação dele, né, até o sexto dia. Criou animais, criou toda a humanidade aí até o sexto dia. E o sétimo dia seria o dia do descanso, que é o dia que Deus falou para a gente guardar, que é o dia que a gente ainda vai ter, né? Esse dia não aconteceu ainda, né? Aí fala que Deus descansou no sétimo dia, mas ali é para vocês entenderem que Deus ele já está à frente, né, do nosso pensamento, do nosso entendimento. Nós estamos presos aqui. Ele já descansou esse sétimo dia conosco, né? É que nós ainda não entendemos, não temos esse entendimento, né? Então a gente está formando agora o corpo dessa igreja, né? Que é representado aí pelo número 4, que é o corpo da igreja, aonde Cristo completa aí com a cabeça, né? Formando assim essa graça, né? Que é representada pelo número 5, onde Cristo vai nos guiar, né? Então, amados, para você ter esse entendimento a respeito da descendência, Caim e Abel eram ali as criaturas que representam essa descendência, né? Você vai ver que Adão e Eva, vocês têm um entendimento que é um entendimento para você saber aonde está o engano e aonde você tem que entender, né? Adão e Eva é para isso. Adão e Eva é a parte que interpreta o engano, né? Significando ali Adão como uma figura de Deus ali, né? Ele criou, né, a figura, e Eva como sendo a Israel, né, o povo aí, né, a terra, né, a Jerusalém, vamos melhor dizer assim, a Jerusalém, né? E quando você vê a Jerusalém, amados, depois você vai entender que ela é formada, essa nova Jerusalém, ela é formada da junção aí de todos os povos, né? Ela é esses dois filhos lá, Caim e Abel, né? Completos ali. Porque quando você tem o entendimento de Caim e Abel, é para você entender que parte, né, dessa criatura se perdeu, né? Então a parte dessa criatura que se perdeu é exatamente interpretada pelo Caim, né? Caim, para vocês terem um entendimento, é a descendência aí dos cananeus, né? Depois você vai ver Cã, né? Caim, Cã, então, o nome já liga, né? Todos aí é descendência dos cananeus, que seria então essa descendência dos. Depois você vai ver mais tarde que vai interpretar aí esse povo israelita, o povo, né, da Israel aí, esse povo que tá que é o prostituiu, né? Que Deus vai falar que é a prostituta, né? Então você vai ter o entendimento que Deus ele vem interpretar a figura do outro, né? E essa prostituta vem interpretar a figura da Eva, né, no caso, que é a terra que se prostituiu. Então Deus ele coloca essa figura de Adão e Eva aí justamente para poder formar a perfeição, voltar esse povo aí para a perfeição, né? A Eva como sendo a figura desse povo já renovado depois. Vocês vão ver que toda a história aí corre atrás Deus atrás dessa esposa, né? Dessa esposa perfeita que, né, ela se perdeu aí, né? Você vai ter esse entendimento. E esse filho que ele cria novamente para poder suprir aquele outro que foi tirado é o filho 7, né? Que é da descendência aí que você vai ver dos semitas aí, que é o Sem, né? E depois você vai acompanhar, você vai ver que é a tribo de Judá, né? Que seria representante esse Sem aí. E você vai entender que quando você observa lá depois de Noé vai explicar ali que existe um animal interpretando esses 3 filhos de Noé. Você vai ver que existe o Sem, né, o Cã e o Jafé. Esse Jafé, amado, você vê que depois ele morre aí na história. Por quê? Porque esse Jafé é o engano, é justamente o engano, né? Esse Jafé,
é representado pela águia, onde você vai ver que Deus ele fala lá com Noé que seria para poder é, defender aí, continuar a espécie, né? No caso que seria a cobra, né? Ele vem representando aí o engano, onde está Deus agindo no meio desse engano aí, né? Esse engano, você vai ver que esse engano na história inteira é o próprio Deus que proporciona, né? É Deus que proporciona todo esse engano aí. Esse engano é justamente, amados, para poder resgatar aquele que está perdido, né? Que seria esse Cã, né? Exatamente, esse engano aí seria para poder. Depois Noé vai falar ali que Cã ficaria submisso a essa família de Jafé, né? Você vai ver todo engano e submisso ao outro, porque o outro coordenaria, que seria o outro seria da tribo de Judá, que depois viria Jesus, né? E os profetas ali todos representando essa tribo aí, né? Representando, tirando esse engano da palavra aí, do entendimento. Porque a criatura, quando ela errou lá, ela errou justamente no entendimento, né? É onde ela se tornou, ela entrou para o lado escuro, né? E aonde ela se afastou da luz. Então Deus providenciou novamente, né? Esse filho Sete aí, que é o perfeito para poder resgatar essa criatura que se perdeu. Depois você vai acompanhar aí, né? A gente tem as interpretações também pelos números, você vai somar aí, você vai entender também. Vai ajudar no seu entendimento, né? O número 3, eu já falei que é o verdadeiro Deus aí, é a ação dele aí. Você vai ver que é ele agindo, né? O número 4 representa o corpo da igreja, né? O número 5 representa a graça, né? Quando completou o corpo ali, depois vem a graça, né? O número 7 é representando esse filho 7 aí, né? Que é a perfeição de Deus, né? Deus, ele como ele fala lá na história, ele se faz menor, né? Ele coloca o filho 7, esse Jesus aí, acima dele, para poder ele resgatar esse que se perdeu, né? É muito interessante se você ver o jeito que Deus trabalha aí. Então Deus, ele planta, né, o engano, né? Ele planta o engano para você entender a perfeição da história aí. Deus, ele planta o engano para poder esse engano resgatar a criatura. Como que é resgatar a criatura? Não é a criatura perdida. Você entende aí um labirinto para você entender a história, mas a criatura está perdida no quê? Perdida nos enganos dentro dela, né? É aquele ser que ficou enganado dentro dela. Dentro dela ficou uma escuridão. Ela absorveu o lado mal, né? Porque ela conheceu bem o mal e absorveu o mal. Então Deus vai arrancar todo esse mal. Como que Deus vai arrancar esse mal? Deus vai proporcionar essa criatura que ela cometa pecados, né? Cometa erros aí, e através desses erros ela vai sendo corrigida, né? Ela vai sofrer por conta desses erros, né? Por isso que fala que o marido, ele trabalharia duro para colher frutos da terra, né? Então ele vai trabalhar duro, ele vai plantar aí sofrimentos. Depois você vai ver que a criatura, ela se mistura, né? A descendência de Sem aí, ela se mistura depois com a descendência de Cã. Lá na frente você vai ver no capítulo 6 do Gênesis, você vai ver perfeitamente isso. Mas ele conserva ainda, né, nessa descendência de Sem, ele conserva uma pureza aí, né? Que depois você vai ver onde ele conserva filhos estéreos ali, né? Para poder conservar essa descendência. Até chegou em Jesus ali, e você vai ver que é a descendência de Davi e tudo. Você vai entender que é para isso, né? Que essa conservação é justamente para isso. Esse Jesus, que é o filho 7, ele vem para poder bater de frente com o engano, né? Justamente o engano, a pessoa, ela tem o engano, depois ela vem e recebe Jesus, a palavra, né? O entendimento, aí ela vai e aquela águia lá que Deus plantou, que é justamente representando lá a serpente, né? Que mantém a descendência da serpente, né? Essa águia vai lá e mantém esse engano, ela vai lá e rouba, né? Quando Jesus vem, ele explica claramente isso. Ele vai lá e traz a verdade para aquelas pessoas, e depois vem esse falso profeta aí, representado pela águia ali, e vai lá e arranca, né, esse entendimento das pessoas, onde Jesus bate de frente com eles ali.
Então, é exatamente, Deus põe esse engano no falso profeta, né, para poder enganar as pessoas. Jesus vem para arrancar o engano, depois essa águia vem e tira a semente ali, não deixa essa semente pegar nas pessoas, para poder permanecer esse ciclo até chegar aqui. Esse ciclo chega até aqui. Com isso, a criatura vai sendo renovada, amados. Geração por geração aí, a criatura vai sendo renovada. Você vê que ela nasceu lá um animal feroz, né, um cão selvagem, e foi sendo renovada até aqui, né? Enquanto a outra era um cordeirinho, né, uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha que é um animalzinho inofensivo, né, um animalzinho mais pacato aí. Você vai ver que são, depois Noé vai falar que Deus fala com Noé, fala que é os filhos puros e os impuros, né? Representando aí a ovelhinha e representando esse cão selvagem, né? Então, toda a história gira em torno disso, né? Deus, ele entra aí na história, né? Ele entra na história, né, para poder ele resgatar essa criatura. Então, quando ele entra na história, ele cria ali o filho Sete, né, que é esse filho perfeito, que é o braço direito dele, por isso que fala o braço direito, né, que ele fica ali do lado esquerdo, né, cutucando ali o coração da pessoa, né, fazendo aquela pessoa ter uma raiva, um ódio ali, e Jesus vem depois corrigindo, né? Então é assim que Deus salva, resgata a criatura. Quando você vai entender o número 7, se você vê o desenho do número 7, você já vai ver que é representando o braço direito mesmo, né? É a perfeição ali. Então Jesus está sentado à direita do Pai. Quando fala ele está sentado à direita do Pai, é exatamente isso. Ele está... o trono de Deus é aí, para você ter um entendimento, é em você. Você é o templo de Deus, né? E Deus está sentado ao lado esquerdo, representando o seu coração, e Jesus está logo à direita, representando essa destra de Deus aí, que é a correção, que é o seu entendimento, né? Que é o seu raciocínio, é o seu entendimento. Então Jesus, ele vem para poder esclarecer essa história, né? Até então Deus foi lá e fez todo esse engano, né, para a criatura vir, e você vê que Deus, ele protegeu esse engano, né? Por isso ele fala que ele deixou espadas de fogo ali e tal. É exatamente isso. Deus, ele criou esse mal aí para proteger essa árvore da vida, né? Para o engano permanecer, para a criatura ser renovada, ser restaurada. Entendeu? Então toda essa história decorreu disso, para poder restaurar essa criatura, para Deus formar essa criatura, né? Para Deus formar essa criatura que nasceu lá, um cão selvagem, né? E vai se tornando aqui agora no final uma criatura renovada, e se misturou com essa descendência de Sete, justamente para pegar o lado bom da descendência de Sete aí, né, desse filho perfeito, e essa criatura ser em comum, ser irmão um do outro, né? Por isso que Deus fala que depois um amaria o outro, um vai gostar do outro agora no final, né? Até então tinha uma divisão. Você vai ver lá, acompanhando a história, você vai ver que o povo cananeu, ele não se dava com o povo judeu, né? Porque eram descendências diferentes ali, né? Então você vai entender que Deus, ele vai lá, cria, coloca, mistura, né? Coloca lá essa semente lá no meio dos cananeus, onde Adão sai lá com Sara, né? Ele coloca essa descendência indo para aquele lado lá, para misturar, para arrancar esse mal que está no cananeu, né? No descendente de Cã. Então é exatamente isso que Deus faz, né? Então esse Jafé